Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kaique Domingos, sou enfermeiro e hoje vamos abordar uma aula muito legal, que vamos falar sobre a anatomia do coração. Alguns aspectos que vamos revisar aqui hoje, que vai ajudar muito na sua carreira profissional. Então já pega seu bloco de anotações, a sua caneta e vem comigo aqui. Bom pessoal, dando início à nossa aula, a gente tem que entender que o coração ele é constituído por um músculo estriado cardíaco, é uma particularidade do coração. Ele está ocupado entre os pulmões, região essa que vamos denominar como mediastino. Ele repousa em um músculo que chamamos de diafragma. Esse músculo ele vai nos auxiliar na respiração. É um órgão muscular oco, ou seja, ele possui cavidades e está localizado no centro do tórax. Ele se divide em 4 câmaras cardíacas, câmaras essa que vamos denominar como átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E possui veias e artérias calibrosas importantes. Então temos ali grandes vasos que vão ser responsáveis por conduzir todo esse fluxo sanguíneo para o nosso corpo, e também temos alguns vasos que vão nutrir o tecido do coração. Podemos observar de forma mais ampla as estruturas que compõem aí na nossa caixa torácica. Analisando essa imagem, nós podemos percebermos que temos o coração no centro do tórax, os pulmões direito e esquerdo, e aqui o nosso músculo diafragma, que vai nos auxiliar na respiração. Podemos observar também algumas inervações e também vasos sanguíneos e os grandes vasos, como por exemplo aqui a veia cava superior e a artéria aorta. Aqui nós podemos observarmos que temos um saco fibroso. Esse saco fibroso é o que iremos denominar como pericárdio, que é um saco que vai revestir todo o coração, só para vocês entenderem. É como se tivesse uma sacolinha e o coração está dentro dessa sacolinha. Só que aí tem algumas particularidades microscópicas que a gente tem que analisar. Nessa imagem aqui ao lado, eu coloquei para vocês sem essa estrutura do pericárdio. E aí aqui podemos observarmos algumas estruturas importantes, como os grandes vasos, que é a nossa veia cava superior, a artéria aorta, a artéria pulmonar, as veias pulmonares e as nossas artérias coronarianas, que vão nutrir aí o nosso tecido do coração. Seguindo então, existem algumas camadas do coração que denominamos cada uma delas. Quando falamos de camada interna, ela é composta por um tecido endotelial que vai revestir toda a parte do coração e também das válvulas. Essa estrutura chamamos aí de endocárdio. A camada média ela é composta por algumas fibras musculares que vão ser responsáveis pela ação de bombeamento. Músculo esse, né, estrutura essa que seria o miocárdio. E a camada externa é o epicárdio. Para analisarmos bem, a gente tem que ver algumas regiões do coração que vão ser conhecidas como ápice, base, e temos aí algumas 3 faces para nós sabermos. Então, quando falamos de algumas faces, né, a face diafragmática, que tem relação com o músculo diafragma, a face aqui, ó, pulmonar direita, pulmonar esquerda, e temos aqui, ó, a esternocostal que iremos conseguir observarmos, tá bom? Na próxima imagem. Aqui a gente tem, ó, a região externocostal, exatamente porque nessa região temos aqui o nosso externo. Lembrando que o externo é composto pelo manúbrio, o externo e o processo xifoide. E nessa região aqui vai ser onde vai ter a ligação das costelas
nesse externo, que vai formar aí toda a nossa caixa torácica, o arco costal. Aqui temos a base do coração, que é a parte inferior do coração, e aqui temos o ápice, que é a parte superior do coração. Essas nomenclaturas são muito importantes porque na prática clínica é muito falada a respeito de ápice e base. Em uma análise de uma radiografia, por exemplo, é bem comum ter essas nomenclaturas. O pericárdio, como a gente viu, é um saco fibroso que vai revestir aí todo o coração e vai delimitar sua expansão durante a diástole. A camada interna, também chamada como pericárdio seroso, possui aí duas camadas, sendo a parietal e a visceral. Vai estar aderida aí ao miocárdio, que também pode ser chamada aí de epicárdio. Aqui a gente tem o endocárdio, que é a estrutura mais interna do coração. O miocárdio é a camada média do coração. E aqui a gente tem o epicárdio visceral. E aqui nessa região nós temos a cavidade pericárdica. Geralmente quando tem que fazer um procedimento de pericardiocentese, quer dizer que tem sangue, algum líquido nessa região e precisa fazer essa pericardiocentese para aliviar, para que as funções do coração se estabeleça normalmente. Aqui após a cavidade pericárdica temos aí a capa parietal do pericárdio seroso e depois temos o pericárdio fibroso. Então são estruturas microscópicas que temos que saber do coração, para que dessa forma a gente possa ter um raciocínio clínico melhor quando vocês verem em relatórios, em situações que precisa aí de uma pericardiocentese. Continuando, o coração ele apresenta câmaras de entrada e saída, válvulas para direcionar o fluxo através dessas câmeras e paredes musculares extremamente compreensíveis a fim de proporcionar força suficiente para impelir o sangue, vasos para conduzir o sangue do coração. O que isso quer dizer? O coração possui 4 cavidades: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O sangue vai entrar pela cava superior e inferior e com isso vai entrar nessas câmeras. E aí a gente tem um auxílio de algumas válvulas que vai permitir com que o fluxo de sangue ocorra de uma forma unidirecional. Já de início a gente precisa analisar então que temos os átrios sendo direito e esquerdo, os ventrículos também sendo direito e esquerdo. E aí a gente tem algumas particularidades. De uma forma aqui mais detalhada, podemos observar aqui o átrio direito. Aqui temos a válvula tricúspide. Aqui temos a válvula bicúspide, ou também chamada de mitral. Então temos átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O coração desempenha as funções de sístole e diástole, sendo a sístole a contração e a diástole o relaxamento. Continuando aqui, então as 4 válvulas no coração possuem o sangue flua de forma aí unidirecional. Só vai somente em um sentido. Então elas abrem e fecham as respostas à movimentação do sangue e também às alterações de pressão que possui nessas cavidades. Lembrando, para ela fazer essa função de abertura e fechamento, elas possuem auxílio de algumas estruturas conhecidas como músculos papilares e também de cordas tendíneas. E aqui a gente tem algumas válvulas, não é somente a bicúspide, não é somente a mitral, temos válvulas semilunares, são válvulas que vão estar aí separando ventrículos de vasos calibrosos importantes. Então quando falamos de válvulas atrioventriculares, são aquelas que vão separar átrio de ventrículo. Quando falamos de válvulas semilunares, são aquelas que vão separar vaso de ventrículo. Lembra isso para vocês decorar. As válvulas atrioventriculares que temos no coração é a tricúspide e a bicúspide. As válvulas semilunares que temos no coração é a válvula semilunar pulmonar e a válvula semilunar
aórtica. Vamos ver elas aqui mais detalhada? Essa é a localização das válvulas, as estruturas que vão auxiliar na abertura e fechamento. Aqui é a tricúspide. Por que tricúspide? Cada ponto desse, ó, 1, 2, 3, é chamada de cúspide. Então a união dessas 3 cúspides é tricúspide. É bem óbvio, né? A bicúspide é a mesma coisa, porque ela possui 2 cúspides. Já as válvulas semilunares são válvulas que possuem 3 cúspides. Então, ó, aórtica, porque está na artéria aorta, e na pulmonar, porque está na artéria pulmonar. Já detalhando mais especificamente aqui essa imagem, podemos observar que temos aqui o nosso miocárdio, né? Essa camada é a camada média. Temos essas trabéculas, tá vendo aqui, ó? Um músculo mais trabecular, que é o endocárdio, e esses músculos aqui, ó, que estão assegurando essas cordas, que denominamos como cordas tendíneas, são estruturas que vão nos auxiliar na abertura e fechamento dessas válvulas. Então, músculo papilar e cordas tendíneas. Elas puxam e fecham as válvulas para que o sangue corra unidirecional. E aqui é uma visão geral dos vasos sanguíneos do coração. É muito importante vocês saberem a pequena, grande circulação, que inclusive tem um vídeo aqui no canal, vocês podem dar uma olhada, para vocês terem noção de como funciona toda a parte mecânica, toda a parte de funcionamento do coração. Então, destacando aqui, temos as veias cava superior e veia cava inferior. Temos o átrio direito, ventrículo direito, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Quando a gente fala de da grande circulação, da artéria pulmonar esquerda e direita, eles vão lá para os pulmões, onde vai realizar o processo que chamamos de hematose pulmonar, que é a troca de CO2 pro oxigênio. Dessa forma, temos aqui, ó, as veias pulmonares, direita e esquerda, né? Que é quando eles retornam aí para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí vai para a artéria aorta. A artéria aorta tem algumas nomenclaturas importantes para sabermos, para nós não ficarmos perdidos. Só uma ilustração para vocês entenderem. Quando falamos aqui, ó, o sangue vai vir aqui. Aqui denominamos como artéria aorta ascendente. Aqui temos o arco da aorta, e quando ela desce, chamamos de artéria aorta descendente. São nomenclaturas importantes, mais uma vez frisando, que é bem comum na prática clínica ter esses termos. E para você não ficar perdido e já habituado nessas nomenclaturas, já anota aí no seu bloquinho de anotações. Artéria aorta, temos as subdivisões, tá bom? Da artéria tronco-braquiocefálica, carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. E aí depois vai para a artéria aorta descendente, onde vai levar oxigênio, nutrientes, o sangue em si, para todos os tecidos do nosso corpo. E aí, quais são os vasos responsáveis por nutrir o nosso coração? São as artérias coronárias. São as coronárias que vão levar oxigênio, vão levar nutrientes para o nosso tecido do coração, para o miocárdio, para que ele estabeleça aí uma normalidade das suas funções. E aí temos várias artérias: artéria coronária principal esquerda, circunflexa esquerda, descendente anterior esquerda, ramo diagonal da descendente anterior esquerda. São vasos importantíssimos que vai nutrir o tecido cardíaco, e quando ocorre um infarto agudo do miocárdio, algumas áreas são lesionadas porque tem um hipofluxo sanguíneo na região, ocorre uma hipóxia, consequentemente uma isquemia cardíaca, e podemos visualizar isso em exames laboratoriais, já adiantando um pouquinho, CK, CKMB, as troponinas, que é os exames solicitados em suspeitos aí de infarto agudo do miocárdio. Aí chega o sistema de condução elétrica. O que é o sistema de condução elétrica? Nós temos o conhecido ECG.
eletrocardiograma. É um exame que vai registrar a atividade elétrica do músculo cardíaco, só que isso a gente tem um sistema que ele vai conduzir todo esse impulso elétrico para fazer as funções de sístole e as funções de diástole. Então temos aqui ó, o nó sinusal, ou também conhecido como marcapasso. Eles vão ir aí pelos feixes internodais, tá bom? As fibras de condução atrial, e vão ser radiadas aqui, ó, por átrio ventricular. Lembra que eu falei? Átrio ventricular separa, ó, átrio direito, ventrículo direito. Vão separar aqui, ó. Então é o nó átrio ventricular. E aí depois vai passar pelo feixe de His, que vai se subdividir em ramo direito e ramo esquerdo, originando aí as fibras de Purkinje. Esse sistema de condução é muito importante porque vão ser elas responsáveis por fazer a contração e o relaxamento. E aí existe algumas funções que as células cardíacas são responsáveis por realizar, que chamamos de cronotropismo, inotropismo e lusitropismo. Quando falamos de cronotropismo, está referindo ao ritmo cardíaco. Então, quando eu falo que uma medicação tem efeito cronotrópico positivo, quer dizer que o ritmo cardíaco desse paciente vai aumentar. Quando eu falo que é negativo, ocorre aí a diminuição do ritmo cardíaco. Já no inotropismo se refere à força de contração cardíaca. Quando eu falo que uma medicação tem uma ação inotrópica positiva, quer dizer aí que vai ter um aumento da contração cardíaca. Quando eu falo que tem uma ação negativa, vai ter uma diminuição aí da força de contração cardíaca. Já o lusitropismo, ele vai se referir ao relaxamento do coração sob certos estímulos. Quando eu falo que é um efeito positivo, ele vai aumentar, e quando eu falo que é negativo, ele vai diminuir aí esse relaxamento. Bom, pessoal, chega o fim de mais uma aula muito bacana que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, deixa o joinha aí para ajudar o canal. Deixa a sua opinião sobre o vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Se inscreva no canal, curte, comenta, segue a gente nas redes sociais para a gente sempre estar trazendo conteúdos para vocês. Necessário dizer que foi um prazer tê-los vocês aqui comigo. E eu espero vocês no próximo vídeo.